Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Começando a semana com mais uma exclusiva aqui para vocês da nossa série com os pré-candidatos aqui a prefeito de Palmas. Muita gente está perguntando assim, Maju, tá tendo muita treta no Twitter, fulano tá mandando indireta, fulano tá criticando. O foco das nossas entrevistas é mostrar os pensamentos iniciais aí dos pré-candidatos, é dar um espaço para quem quer colocar o nome para disputar a Prefeitura de Palmas, falar das visões que tem da cidade, dos problemas e desafios e gargalos da cidade. Isso é o nosso foco principal. A gente fala de política também, mas a gente quer levar para você, que está aí do outro lado, que está na região norte, na região sul, no ponto de ônibus, uma visão de Palmas de quem está se colocando à disposição para governar a mais jovem capital do país. Vamos comigo, porque hoje nós vamos falar com ele, que é flamenguista, que é pai de 7, esposo da Poli, primeiro prefeito de Palmas, senador da República, deputado federal, deputado estadual. Ele que todo mundo conhece aí pela sua história de ligação com Palmas, filho da Aureni, filho de Siqueira Campos, pré-candidato pelo Podemos, Eduardo Siqueira Campos. Bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Esqueci de falar uma coisa na abertura. Uma amante do bife da Zezinha de Taquaralto, né? Que adora estar sempre por lá, né? Para ser mais preciso, ali é o Aureni 2. Porque, na verdade, a gente tem aquela divisão da nossa hoje BR, né, 010, e de um lado fica o Taquaralto, de outro lado fica o Aureni, mas as pessoas se sentem muito integradas ali entre Jardim Aureni 1 e 2 e Taquaralto. E a Zezinha... Ela mudou, tinha um quiosquezinho lá mesmo em Taquaralto, e agora ela mudou. Sério, é o bife acebolado, bife do zoião. com arrozinho e feijão, que eu considero assim, como eu disse, o melhor da cidade. A começar pelo atendimento dela, né? Ela é uma paixão. É verdade, ela é uma personagem popular importante de Palmas. Eduardo, mas então, estamos em abril, chegamos em abril. Nos últimos meses aí, você já fez muitas campanhas, acompanhou seu pai, muita gente em muitas, mas eu observo e estou vendo que acho que essa é uma das campanhas que tem mais andado, né? Às vezes eu estou andando num lugar, vejo você ali, vejo você aqui, tá na sola do sapato, né, meu amigo? Na sola do sapato. Para mim é importante, Maju, ainda que você já tenha dado uma apresentação, eu diria quase que completa, mas eu preciso me apresentar para aqueles que não me conhecem. Então, se você ainda não me conhece, com muito prazer, Eduardo Siqueira Campos, 65 anos, pai de 7 filhos. Fui, sim, o primeiro prefeito eleito da cidade, né, tendo recebido a faixa do senhor Fenelon Barbosa Salles, Fenelon Barbosa Castro, desculpe. E me perguntam, por que você quer voltar a ser prefeito de Palmas? E eu respondo sempre, porque quero fazer essa cidade crescer. Este é o princípio que depois, durante as entrevistas, seja qual for a pauta, eu coloco. Mas para quem não me conhece, você talvez não me conheça, mas você utiliza, anda, passa e conhece praticamente todas as minhas obras. O importante agora é você saber o que nós temos para esse futuro maravilhoso que eu imagino para Palmas. Você falou uma coisa interessante aí. Talvez, você que não me conhece, muitos adversários seus às vezes comentam isso. Não, é eleitor do Eduardo, de quando ele foi lá o primeiro prefeito eleito, daquele tempo, o pessoal, quem lembra dele é a faixa aí acima dos tantos anos. Como é que você está fazendo para atrair a atenção e estar perto desse jovem eleitor? Dentro do meu campo de visão, Maju, campanha é um momento em que aparece muito a dita promessa. E o meu pai, lá atrás, desde o princípio, eu o vi candidato a vereador, eu tinha só 6 aninhos, falando em compromissos. Então, a diferença entre a promessa e o compromisso é que o compromisso feito é um compromisso a ser cumprido. A promessa fica uma coisa meio vaga, aquele negócio, olha, mas eu vou olhar para você. Eu vou ver, e deixa para depois. Então, fica parecendo assim, a campanha é o céu, e depois da eleição vira o inferno. Eu digo que eu mesmo quebrei essa lógica aqui em Palmas, porque eu não prometi o ginásio, eu não prometi 10 escolas, eu não prometi o espaço cultural, eu prometi que eu ia me empenhar para resolver os problemas que se apresentavam para uma Palmas em implantação. E as pessoas passaram a acreditar. Então, você veja, eu saí da Prefeitura de Palmas, eu não tive uma crise com a Câmara, eu não tive uma tomada especial de contas, eu não tive uma ação civil, eu não tive um questionamento de qualquer natureza, eu tive a aprovação das minhas contas todas em 4 anos. Então, para mim, a diferença básica
Quais são os compromissos que eu assumo com a comunidade de Palmas? E essa história de que as pessoas não conhecem o Eduardo de 92, sim, eu tinha 30 e poucos anos. Aquele Eduardo de 30 e poucos anos, aquele velho, deu lugar a este novinho em folha, que é o candidato que mais anda, que é o candidato que mais apresenta propostas, é um candidato que não corre de nenhuma entrevista. Por quê, Maju? Porque o tempo se encarrega. Eu gosto muito de uma frase de um ministro que já deixou o Supremo, que diz o seguinte: os males da pouca idade o tempo cura. O que isso quer dizer, gente? Que você não vai enxergar em um jovem de 30 anos muitas coisas a serem corrigidas com o tempo. Então, já com 65, Maju, eu digo, vaidade vai embora, você esquece seu ego e pensa naquilo que você pode realmente fazer nessa etapa final da sua vida. Porque, assim, quando fala etapa final, nossa, você está sendo trágico? Não, não, não. Meu pai foi governador a primeira vez com 60 anos, mas eu digo o seguinte, ele tinha uma marca. Ele falava, meu filho, o tempo é a mercadoria mais perecível que nós temos que aproveitar. E se você for homem público, então, meu Deus do céu, estude, se prepare e faça compromissos. Então, é baseado nessa premissa, Maju, que eu, de fato, se você olhar, os outros candidatos participaram de 2018, 2020, 2022 e estão aí em 2024. Eu, como decidi, e também é uma coisa que me questiono, mais tarde eu falo sobre isso, Sim. não me candidatar em 2022, gente, eu acho uma coisa tão honesta, tão razoável você chegar e dizer o seguinte, olha, eu estou entendendo que dentro do quadro da atual Assembleia, eu não faria aquela diferença que eu fiz para os concursos que nós fizemos e que o governo não queria implantar, não queria dar posse, não queria dar curso de preparação. Então, eu falo do quadro geral, da PM, dos agentes penais. Toda esta turma, eu estou esquecendo algumas categorias mais, mas nós enxugamos aí 18 mil comissionados e passamos para concurso público. Deste trabalho resultou o maior acordo sindical firmado com o governo do Estado. 17 centrais sindicais, Maju, deram a sua aprovação ao cumprimento dos compromissos que o governador Siqueira Campos assumiu naquela época. E o ano posterior, quando eu me elegi deputado, haviam, e você há de lembrar, debates memoráveis entre a minha pessoa e o deputado Paulo Mourão. Então, nós travávamos debates. Sabe por quê, Maju? Eu perdi muitas votações de 23-1, mas eu enchi as galerias da Assembleia. E eu pergunto, isso acontece hoje? Não estou, em absoluto, aqui me confrontando com a Assembleia, mas estou dizendo que eu ocupei um papel importante. Olha, tendo em vista que eu não via mais o que fazer naquele momento, eu descansei da eleição de 2022. Eu digo assim, deixei até meus eleitores descansarem de mim. Então, essas pessoas que estão disputando hoje, todas, estão disputando todas as eleições. Assim, tipo, me elejo vereador, pulo, me elejo deputado, pulo, já quero ser prefeito. E as pessoas dizem, não, mas quem está errado é o Eduardo, que não disputou 2022. Não. Se eu fosse deputado estadual, eu teria que dizer para vocês, olha, me desculpem aí os demais municípios, né, são 30, 40 que votaram em mim, que eu estou abandonando, tá? Tudo aquilo que eu disse em 22, porque eu quero ser prefeito de Palmas. Então, adeus, mandato. Então, assim, eu penso numa lógica contrária. E, tendo em vista esta ausência minha nas urnas, de 22, tendo em vista o tempo que nós temos de distância, que parece que pode ser um problema, mas eu vou mostrar para vocês o quanto está atual a minha administração e o quanto nós estamos precisando atualizar de coisas boas que acabaram. Entendi, Eduardo. Você falou aí, quero pegar um gancho no que você falou, com relação a quando você anunciou que não iria mais disputar nenhum mandato e tal. E aí, quando você anunciou que ia voltar, ia ser pré-candidato em Palmas, gerou aquela surpresa. Mas ele não tinha deixado a política, ele não ia sair. Você se arrepende de ter anunciado que iria sair da política? De forma alguma. Eu não disputei a eleição. Nós tínhamos uma prefeita que tinha acabado de ter sido eleita. E, por sinal, há que se dar o mérito de cada prefeito as coisas boas que ele fez. Naquele momento, a prefeita já vinha sendo tida como a prefeita que mais fez pelo funcionário público. Nós não tínhamos tido ainda a crise do transporte coletivo urbano. Estamos falando de 2022, certo? Sim, quando eu deixei de disputar. Então, eu confesso que eu falei assim, bom, neste momento, quero voltar para Brasília? Ser senador? Não. Quero ser deputado federal? Também não. Penso em disputar o governo? Não. A eleição era de deputado estadual? Parei.
Agora, qual é o problema que está incomodando tanto alguém de 65 anos, cuja administração já se vão 25 anos que eu saí, 26 anos que eu deixei. Aliás, desculpe, já são 27 anos. Então, assim, qual é o problema? Se eu estou assim tão parado no tempo, se eu estou tão obsoleto, será que as ideias, será que as propostas que o Eduardo tem colocado, será que a movimentação que o Eduardo fez é que provocam esse tipo de reclamação? Eu não estou vendo eleitor reclamar disso, não. Eu estou vendo eleitor me achando um item desse cardápio democrático, que é escolher alguém. Então, ainda mais na eleição de 2 turnos. Porque antes diziam assim, olha, gente, numa eleição de 1 turno só, se você pega alguém no poder e divide em 10 os adversários, alguém pode se eleger até com 30% dos votos. Agora não. Já aconteceu isso. Sim, agora não. Agora nós vamos ter alguém que vai ter que convencer 50,1% dos eleitores, senão não se elege. Que é uma coisa melhor para o eleitor do que isso? Então, eu acho que, modéstia à parte, eu dei uma grande contribuição para uma eleição, Maju, que se apresentava, inclusive, talvez uma eleição de primeiro turno. Certo. Eu costumo dizer, tinha gente com vestido pronto. E, de repente, o jogo mudou. Você entende? E eu sempre coloco que o que está lá em Provérbios 22, mais vale um bom nome e a estima do que o ouro e a prata. Então, essa eleição é sobre sentimentos. E nós temos que entender, Maju, que o protagonista dessa eleição não sou eu nem os outros candidatos. O protagonista é quem está em casa, é o eleitor. É ele quem vai decidir. Então, assim, é menos eu e mais visão de conjunto. Em suma, a cidade vai contratar um síndico para resolver seus problemas. Então, ele vai escolher aquele que apresentar o melhor conjunto de propostas e que todo mundo se sinta nele inserido. Eu penso no processo político assim. Entendi. Eduardo, tem menos de um ano, né, que aconteceu aí a morte do ex-governador Siqueira Campos, um momento muito dolorido para o Estado. Imagina para você, como filho, como familiar, como é que está sendo fazer sua primeira campanha sem a presença física do seu pai, sem estar podendo ali, estar ligando com ele, ligando para ele, estar ali perto dele. Eu sei que você tinha uma ligação muito forte. Como é que está sendo essa pré-campanha sem saber que o seu pai está aqui fisicamente? Olha, mas obviamente a sua pergunta é objetiva em relação à campanha, né? A minha convivência com ele. Sim. Mas, na verdade, ele era assim um grande interlocutor, sabe, assim, para a gente discutir as coisas. Sim. E eu tenho registrado e eu vou sintetizar, Maju, em uma das últimas conversas que nós tivemos. Eu queria te perguntar isso. Em que ele virou para mim e perguntou: meu filho, dá para voltar aos pioneiros mirins? Ao menos 1.000? Aí eu disse: não, meu pai. A cidade está com um orçamento de 2 bilhões. Na época, eu respondi assim. Ainda não havia as projeções para o crescimento da receita. Isso foi em 23, a nossa conversa. E eu disse para ele: sim, pai, eu imagino na minha cabeça, só que mudando de nome, são passageiros do futuro, dadas as mudanças do que já ocorreu até agora, o avanço tecnológico. Então, o nome seria Passageiros do Futuro. Sim, mas eu deixo bem claro. Os Pioneiros Mirins, os Amigos do Meio Ambiente, o Projeto Mãos do Barro, o Canto Coral, a banda da Guarda Metropolitana, o coralzinho da banda, todos eles estarão revestidos de uma nova roupagem que não pode deixar de apresentar os avanços tecnológicos. Então, eu disse: sim, meu pai, eu penso em 15.000 integrantes deste programa social, que, aliás, Maju, veja, se existe uma distância muito grande entre a minha gestão e os tempos de hoje, eu digo: vejam o que está faltando. Qual é a preocupação com o social que existe hoje em termos de um grande programa de inclusão? Então, essa proposta tem encantado as pessoas que não conheciam. Então, e isso se reafirma em depoimentos. Quando eu vou fazer uma reunião num bairro, que eu falo que vou voltar com os programas sociais e tem que explicar, um levanta a mão: olha, meu pai foi pioneiro mirim. Olha, meu tio foi do Amigos do Meio Ambiente. Nossa, cadê o PET? Nossa, cadê... Onde é que foi? O que aconteceu? Eu estava no Santa Bárbara ontem. O que aconteceu com a sede do Pão Nosso Cada Dia? Ela está invadida. Está servindo de acolhimento para os venezuelanos, que a gente sofre muito ao vê-los naquela condição. E, de vez em quando, a prefeitura teve que colocar até lá um guarda, porque estavam usuários de droga também dormindo lá.
Então, viviam crianças num extremo abandono. Isso era onde? No Santa Bárbara. Quantos pães por dia? 10 mil pães. A gente conseguiu, com o Banco do Brasil, nós ganhamos os equipamentos e os instrutores mostravam para as crianças como é que se fazia o pão. E elas iam para aquela etapa final sabendo que aqueles 10 mil pães iam para a merenda escolar, eles iam para a casa de quem não tinha, e no Santa Bárbara. Eu tenho depoimento até hoje de pessoas que dizem assim, Eduardo, tinha dia que a nossa única alimentação era aquele pão. Então, com certeza, os programas sociais precisam voltar. E esta foi, portanto, talvez a última conversa em relação à administração. Mas eu tenho boas coisas para lembrar aqui, que são problemas super atuais com os quais ele se preocupava. Entendi. Então, você postou um vídeo de quando você foi comunicar ao ex-governador Siqueira que você ia disputar em Palmas, e ele, muito emocionado, disse que iria poder estar ali para poder votar em você. Como é que foi aquele momento? Conta um bastidor para a gente daquele dia. Eu sentei, saí de minha casa, era dia de São José, 19 de março. E eu fui lá dar um abraço nele e falei, pai, eu tenho algo para te contar. Eu sou candidato a prefeito de Palmas. Olha, os olhos dele encheram-se de lágrimas. E ele tentou falar e ele batia na mão assim, olha, você vai resgatar a figura da política ou do político nessa cidade. Está precisando. E aí ele diz assim, eu vou ser mais do que um eleitor seu. Eu vou ser mais do que um pai apaixonado, eu serei um eleitor para mostrar a sua experiência, a sua qualificação, o seu preparo. Em síntese, foi isso que ele disse. Mas ele ficou muito feliz, sabe, Maju? Ele ficou muito feliz. E, obviamente, que eu contava com ele para fazermos reflexões, porque, a bem da verdade, se você retroagir no tempo e perguntar à população, escuta, qual foi a participação de Siqueira Campos, que tinha deixado o governador era Moisés Nogueira Avelino, na campanha e na gestão do Eduardo? Mas o meu pai pisou na prefeitura no dia que eu tomei posse e não mais voltou. Durante a campanha, ele falou, a campanha é sua. Se você não tiver, ao longo desse tempo, preparado para fazer campanha, meu filho, você vai perder. Você vai enfrentar um governo. Você tem uma bancada inteira contra você. Veja como ele foi sábio naquele momento. E eu fui para 63% dos votos válidos em Palmas, em 1992. Sim. Então, mas do ponto de vista de filho, eu não sei medir com palavras o que é não ter meu pai. Todo mundo sabe, e é a coisa pela qual a gente menos se prepara, né? Que é para a morte, é a coisa mais é a certeza da vida, né? Não é a única certeza, a certeza de Deus, ela precede, mas que nós vamos é absoluta. E, portanto, quem lida com isso? Então, ele, 2 meses antes, mas ele me chamou na casa dele, olhou para mim e disse, meu filho, meus tempos chegaram. Aí eu bati na perna dele, rapaz, não foi você que me ensinou que isso é de Deus? Ele falou, sim, isso é de Deus, meu filho. Mas o meu corpo dói. O meu corpo mostra para mim que os meus tempos chegaram. Eduardo, ele sentia, então, que estava chegando o próximo hora. Sentia, Maju. E, olha, eu vou te dizer, quando nós internamos o meu pai, que coisa, sabe, tão difícil de lembrar, mas assim, faz parte, vamos enfrentar e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Sim. Meu pai não gemia, não reclamava, não importa o volume de dor. Mas nesse dia em que me ligaram, olha, corre que seu pai não está bem. Eu cheguei em casa, ele colocava a mão assim, em cima do lado esquerdo do peito e fazia assim, ai. Na respiração, eu falava, pai, o que dói? Aqui. Aí eu falei, bom, cardíaco, talvez, né? Ele tinha 3 pontos de safena, ou aliás, 3 stents, e vamos levá-lo para o hospital. Quando nós lá chegamos, ele foi para o tomógrafo, que disseram, olha, não tem como. A gente evita fazer no governador tomografia, por causa dos impactos, dos reflexos, né? E às vezes com contraste, isso prejudica o sistema renal. E terminada a tomografia, o médico me chamou de lado e falou assim, Eduardo, ele está com 3 costelas quebradas, mas não por quebra acidental, por quebra patológica. O que isso quer dizer? Que a metástase nos ossos afinaram de tal sorte as costelas dele, sim, que quebraram e elas cutucavam o pulmão. Você imagina a dor que esse homem estava sentindo.
E aí, automaticamente, ele entrou na morfina. Eu liguei para minha filha, que estava em São Paulo, que ela é anestesista, portanto, lida com essas medicações todas, com a dor. E ela veio e ajustou tudo aquilo e disse, pai, o estado do vovô é muito crítico, porque essas costelas quebradas. E aí, quem foi responsável pela tomografia falou, você quer olhar o resto da tomografia? Eu falei, doutor, eu acho que como o senhor me disse, melhor não, né? Ele falou assim, tem metástase no corpo todo. Eu não sei como esse homem não gemia, como é que esse homem estava sentado, como é que ele não estava falando no telefone. É impressionante. Mas o meu pai sempre fez com que a cabeça dominasse de forma muito intensa o resto do corpo. Isso ele fazia na campanha que ele fez com 82 anos. Ele era o que acordava mais cedo, que mais andava. E quando se fazia caminhada, ele era o que andava mais rápido. E as pessoas diziam, como é que o Siqueira faz isso? A cabeça. Então, a primeira campanha Ser Meu Pai, eu estou transformando ela em uma homenagem a todos os seus ideais. Tudo que foi compromisso dele, que ele fez ao longo da vida, eu estou buscando repeti-los. Por isso eu digo, é para você, meu pai. É para você, Sociedade de Palmas, que os programas sociais fazem parte de uma das minhas principais propostas. Mas quem pretende governar uma cidade como Palmas ou qualquer cidade, não pode falar em uma prioridade, Maju, porque senão você faz parecer menos importante outras. Isso é verdade. Então... Falando em prioridades, eu vi uma fala sua que eu achei interessante, Eduardo. Você fez uma provocação, uma pergunta. Quantas cidades nós temos dentro da capital? Eu queria que você dissesse com que intuito que você fez essa provocação e qual é a sua defesa nesse sentido. A minha defesa, Maju, é que quando eu digo que existem muitas Palmas dentro de Palmas, é porque se nós pegarmos o Taquari com as suas adjacências, e medirmos, nós já temos ali uma Araguatins. É verdade. Aí, para a população entender bastante, você chega em Araguatins, você tem um hospital regional, você tem um batalhão da Polícia Militar, você tem um aeroporto asfaltado, você tem juiz, portanto, promotor, você tem centros universitários, você tem quadras cobertas, você tem um complexo de serviços públicos oferecidos para uma população do tamanho do Taquari. E você vai ao Taquari e tem o quê? Então, quando eu digo, e aí eu justifico na minha proposta, quando eu falo da descentralização da gestão e das subprefeituras, é porque eu quero, numa manhã de segunda-feira, estar conectado em rede com todos os meus subprefeitos. Quantos subs seriam, Eduardo? Olha, eu tenho imaginado, Maju, em torno de 6. Mas como eu mais adiante vou dizer para você como é que será finalizado o meu programa de governo, Sim. que não é meu, é um conjunto de propostas que a sociedade quer do candidato, Certo. eu imagino que pelo menos 6. E vamos imaginar o Taquari. Eu coloco lá uma sede da subprefeitura. Existe um conjunto de máquinas que atendem a prefeitura. Então, mando para lá uma retro, uma pá carregadeira, máquinas de roçagem, um conjunto de máquinas que faça com que o subprefeito não precise vir despachar com o prefeito para desobstruir uma rua. Então, ele diz, olha, está intransitável ali pelo lado da saída da Vila Grotins. Manda a patroa para lá. Então, com essa autonomia. Mas é só isso? Não. Aí a gente coloca todos os serviços que a pessoa tem, como já existe, muito bem colocado, no estado, acho que é o EPRAJá, né? Em Palmas é o... Resolve Palmas. Então, a subprefeitura seria um grande Resolve Palmas. Com o quê? Aí eu tenho que justificar. Criei a Guarda Metropolitana em 1993, um dos primeiros atos. 100 membros de efetivo. Passados 32 anos, quantos efetivos? Qual é o número de pessoas efetivamente na Guarda? 180. Só que a população não é mais de 30 mil habitantes, já é de 330. Então, alguém passou pelo cargo de prefeito sem fazer nenhum concurso, sem ter aumentado a guarda. Então, assim, como as guardas foram se revestindo de características cada vez mais assemelhantes às de policial, porque eles podem hoje fazer busca, eles podem fazer abordagem, eles usam armamento, colete à prova de balas. A guarda está com um efetivo baixíssimo, e eu quero dizer que, assumindo a prefeitura, esse quadro de reserva do concurso que a prefeita fez, se forem 450, darei posse imediatamente. Aí nós passaríamos aqui a ter 500.
A lei federal que regula o quantitativo de população versus número de membros do efetivo está entre 50 mil habitantes e 500 mil habitantes. Palmas está aí no meio com 330. Daria para pôr 0,3 a população, o que indica 1.000 guardas já são permitidos pela lei. Então, voltando ao Taquari, você imagina que na subprefeitura a gente tivesse ao lado uma unidade da Guarda Metropolitana, lá com os quartos, as acomodações, as viaturas, as motocicletas. E a gente poderia ter o Ronda Quarteirão, a comunidade conectada na subprefeitura à noite, dizendo Guarda Metropolitana, aqui na T32 está havendo um movimento estranho. Em 2 minutos a moto estaria lá. E aí, com qualquer problema maior, comandante Dalla, precisamos de apoio da Polícia Militar aqui, aí do 6º Batalhão, aqui para o Taquari. Isso é possível, tem que querer. Então, tem que convocar o quadro reserva da Guarda Metropolitana e nós transformarmos aqueles postes que existem para multar o cidadão em postes para oferecer segurança. Mas, Ju, é muito comum você dizer o seguinte, houve um crime no Aureni. A polícia está buscando nas câmaras dos comerciantes as imagens. Bem rotineiro isso. Aí eu pergunto para você, qual é o comerciante que quer dizer que do seu comércio saíram as imagens que vão identificar um bandido? Se bem que o bandido está ali pertinho dele. Então, é o seguinte, quando eu falo em bairros inteligentes, às vezes as pessoas falam, em campanha é fácil falar isso. Gente, aqui em Palmas tem um poste inteligente, com captação de energia solar, autossustentável, portanto. Ele capta energia e funciona, ele não precisa ter alimentação. E ele faz o quê? Multa. E transmite por rede a multa diretamente lá para o departamento. Então, para multar a eficiência, para proteger a ineficiência. Eu não estou criticando especificamente ninguém. Gente, eu quero sempre que seja compreendido que eu não tenho o menor intuito de promover qualquer deselegância com a prefeita, qualquer ataque à prefeita. O mandato dela está acabando, Maju. A gente tem que, o que ela deixou de bom, a gente pega dali e complementa. Então, esse embate, para mim, ele é muito desrespeitoso, muito desnecessário, ainda mais com xingamento. Sabe? Então, eu preciso falar do que vou fazer e isso não tem a menor intenção de diminuir aquilo que a prefeita fez de bom. Eu digo, o que é que nós vamos avançar? Porque tem que ser assim. Será que se algum candidato sentar aqui e dizer assim, eu vou fazer a mesma coisa que ela está fazendo? Será que essa pessoa consegue se eleger? Entendi, Eduardo. Falamos, então, aí da sua defesa para o retorno dos programas. Até descobri o nome e não sabia que o nome era Passageiros do Futuro. Falamos aí agora sobre essa descentralização que você defende. E tem uma outra coisa que você falou que eu quero pautar nessa entrevista, também sobre a região sul de Palmas. Você fala em devolver a dignidade aos comerciantes da Avenida Tocantins. Por quê e como? Olha, se eu não tenho a menor intenção de promover um ataque ou uma crítica à prefeita, e sim partir para a solução, vamos dizer assim, e aí não são palavras minhas, são palavras de quem buscou aquela transformação, sem ouvir os comerciantes. Então, o que eu posso dizer, Maju, quem é que pode ser contra uma ciclovia? Ninguém. Agora, você colocar uma ciclovia, portanto, tirando as duas faixas e colocando em risco, porque se uma criança andar naquela ciclovia, mas você conhece de perto, Sim. Ali passa ônibus, caminhão pesado, carros. Então, eu acho aquela ciclovia extremamente perigosa. Então, o que eu tenho dito aos comerciantes é que nós vamos... acho que é o sonho que eles têm hoje, de retirar, de deixar um canteiro e pensar um projeto contemplando as vias secundárias, possibilidades de estacionamento. E, para isso, Maju, eu vou lembrar de novo, nós temos um arquiteto que desenhou o plano urbanístico, portanto, de vias. Nós temos o doutor Valfrido Antunes, ele está vivo. Sim. Então, quem for fazer uma proposta, leve em consideração que ele deve ser ouvido. Mas qual é o primeiro público? Os comerciantes da Avenida Tocantins. Não dá, Maju, para você entregar para qualquer departamento da prefeitura, receber um projetinho e implantar, sem ouvir.
Então, devolver a dignidade para os comerciantes da Avenida Tocantins, principal artéria da economia da região sul, é ouvi-los, mas imediatamente fazer as transformações. Nós temos que acabar com algumas pontas que ficaram assim, que estreitam. E não dá, quando o ônibus vai passar, Maju, é um desespero, os comerciantes ficam indignados. Então, eu achei muito bonito da parte do ex-prefeito Amasta pedir desculpas. Eu tenho certeza que os comerciantes da Avenida Tocantins já o desculparam a hora que ele pediu desculpas, que o cristão faz assim, sabe? Perdoa, mas não esquece. Entendi. Então, assim, perdoado ele deve estar. Mas, obviamente, quando ele diz que vai continuar e vai insistir na proposta de shopping a céu aberto, não é nada de preconceito contra o nome. E mais, ele sempre foi muito respeitoso para comigo e eu devolvo. Até porque, se alguém quer meu voto, há de me respeitar. E se eu quero voto para o segundo turno e quero o dele, eu tenho que respeitá-lo. Então, foi alguma coisa que ele fez que não deu certo. E eu tenho o compromisso de resgatar aquela Avenida Tocantins que era palco do 7 de setembro, dos desfiles das escolas. Nós tivemos um carnaval, Maju, com escolas de samba que tinham temas referentes à nossa cultura. Sim. Era o Iberê Barroso, acho que você não conheceu, porque você conheceu. Conhecia. Olha que bom. Você é tão jovenzinha que eu fico pensando que não. Mas, em memória à cultura aqui e às manifestações artísticas, o carnaval na Avenida Tocantins era uma coisa que as pessoas gostavam muito, porque trazia um enredo. Então, trazia um pouco da nossa cultura. Os Filhos da Pauta abriram o primeiro carnaval com desfiles de escola de samba. Quem era que estava na avenida? Marcelinho, novinho. Marcelinho hoje Public, né? Antes era Jornal do Tocantins. Vieira de Mello, Gilson Cavalcante. Todos, né? Eu não quero esquecer ninguém. Jornalismo, os né? pioneiros do jornalismo. Então, assim, vamos devolver a importância da Avenida Tocantins para a economia da cidade. Eu aproveito para mandar aqui um abraço carinhoso para todos os comerciantes, inclusive para o Sidney, o Cid, que a gente chama, que ele é da Center Tintas. Ele é o presidente da CIT, né? Associação Comercial e Industrial do Taquaralto e Região Sul, que promoveu a FENESUP, que foi uma expressão extraordinária da força do comércio da região sul. É verdade, a gente precisa registrar também, que reforçar o sucesso que foi a feira, o trabalho aí do Cisne e a força que esses comerciantes de Taquaralto estão tendo aí juntos pelas suas demandas. Eduardo, quando a gente fala em pré-campanha, tem um assunto que é muito recorrente, que eu tenho falado com todos que passam aqui, que é a questão do hospital municipal, né? Que todos os pré-candidatos vou fazer. E você disse algo assim, que se você foi eleito, a primeira, foi o que você disse, a primeira atitude que você vai tomar é assinar a ordem de serviço dessa obra. O dinheiro vem da onde? O que você está pensando? Que hospital municipal é esse, idealizado pelo Eduardo Siqueira? Veja, Maju, nenhuma proposta pode partir isoladamente de alguém diante da constatação que é impossível você legar às mães não ter um pronto-socorro infantil, não ter um pronto-socorro para tantos acidentes de motocicleta e outros. Eu estou falando, Maju, de baixa e média complexidade. Então, aquilo que eu imaginava, um hospital de maior porte, em conversa com os médicos e com pessoas que integram o sistema de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, ao invés de um grande hospital, por exemplo, de 4.000 metros quadrados, a descentralização baseada em quê? Se tiver de construir hoje, é na região sul. E aí, o que eu faço com o morador do Lago Norte, do Santo Amaro? O que eu faço com o morador do Sonho Meu? Sim. Ele vai andar 30 quilômetros para chegar nesse centro? Não, então, eu penso em dois centros de baixa e média complexidade, com salas cirúrgicas, com total conjunto de equipamentos de tomografia, todos os equipamentos necessários para a detecção do problema. E aí, Maju, você fez uma pergunta interessante. De onde? Bom, vamos lá. Mais uma vez, sem nenhum desejo de ofensa ou de crítica. Se você separar a iluminação do Natal,
Réveillon. E eu não estou dizendo que vou acabar com o Réveillon. Eu vou repensar, tendo em vista as dificuldades. E outros tipos de gastos. Mas eu vou calcular, tá? Eu não vou ser preciso, como eu disse para você. Eu não estou fazendo nenhuma pesquisa para vir aqui e despejar números. Sim. Mas eu imagino que hoje a prefeitura deve gastar com aluguéis cerca de 13 milhões de reais ano. Imagina só uma coisa, vou fazer uma conta aqui. Vamos dizer que um hospital, vamos colocar com um preço bom, R$6 mil o metro quadrado de construção. Para 2 mil metros, nós teríamos um custo de 12 milhões. Certo. Mas, Ju, aí eu pergunto para você, se é que eu posso fazer pergunta aqui. Você sabe me dizer quanto custou a iluminação de Natal? Você lembra? Você deve ter coberto essa pauta. Me parece que ali tem um hospital pronto. Então, você imagina, eu vou repetir os números. 2 mil metros quadrados. A R$6 mil são 12 milhões. Então, se a iluminação custou isso, você vai acabar com a iluminação? Não. Deixa eu ver se pega uma proposta aqui. Vamos ver o que você acha dela. Sim. Existem cidades no Brasil que, quando chega a época de Natal, a prefeitura, junto com o CDL, junto com a Associação Comercial e Industrial, eles lançam um concurso para a casa mais bem decorada, mais bem iluminada, o escritório, o prédio, a clínica, por categorias, mais bem decoradas para o Natal. E aí você deixa a cidade responder a esse estímulo e dá premiações as mais diversas. Um desconto de 1% no IPTU. É simbólico, Maju, mas é assim, para provocar a sociedade e, quem sabe, deixar o poder público fazer apenas algo que traga o espírito do Natal. Mas aí é o que eu digo, o pai de família com filho doente, ele não faz festa. Então, o imposto pago, que aprenderam a chamar o imposto pago de dinheiro público, ele tem que ser utilizado com justiça social. Então, quando eu digo que nós estamos gastando aí, eu imagino, de 10 a 13 milhões de reais em todas as unidades da Prefeitura de Palmas. Com outros tipos de gastos, eu acho que esse enxugamento, esta revisão dos gastos e reajustamento diante das demandas nos permite pensar assim. E depois, Maju, hoje, 80% das demandas dos usuários do SUS está na região sul. E eu calculo que o restante esteja entre aqui, as Arnos e a região norte. Por quê? Porque, geralmente, quem está aqui no plano, muita gente que está aqui tem o plano de saúde. Entendi. Então, ele é atendido. Ele pega o carro e leva o filho para o plano de saúde. Tem muitas exceções, gente morando em kitnet. Mas, se nós tivermos 2 centros, o Sistema Único de Saúde, Maju, a gente pode ter receita para essas unidades. E aí você passa a ter os médicos especialistas, o médico generalista, você passa a ter os enfermeiros. Então, veja, se esse prédio vai custar, vai levar 2 anos para ser construído, vamos pensar num tempo razoável. Sim. Entre fazer a planta, fazer a concorrência, 2 anos, 2 anos e meio, quando muito. Você tem tempo para fazer o concurso. E um concurso, Maju, com um piso para os médicos de acordo com o que o Conselho Federal de Medicina pede, com o que o CRM pede. E, quem sabe, estes hospitais não vão ser o que os jovens que estão terminando o curso de medicina estão precisando, no modelo de hospital universitário. Porque é outra reflexão que eu faço. Maju, quantos cursos de medicina nós temos entre Paraíso, Porto Nacional e Palmas? São muitos. Para onde estes formandos... Aliás, quando passa para a parte do internato, eles vão para onde? Vão para o HGP e vão para o Dona Regina. Sim. E lá eles ficam. Será que todos esses cursos particulares, que em média tem 10 mil reais de mensalidade, seria justo dizer o seguinte: escuta, faculdades, vocês vão usar aqui o HGP? Qual é a contrapartida que vocês vão dar para o HGP por os alunos estarem aqui? Que eles passam praticamente os 2 últimos anos pagando os mesmos 10 mil e utilizando o HGP. E o Dona Regina. Não parece lógico? Agora, sim, Maju, esse debate ele tem que se aprofundar com quem é da área. Eu tenho discutido isso com médicos. Então, eu penso que esses 2 centros de média e baixa complexidade vão e poderão utilizar. Porque se eles vão para o Dona Regina, que é uma maternidade, eu tenho a impressão que esses centros contribuiriam também com esta causa.
Entendi. Eduardo, você é o prefeito da época dos famosos Orelha Seca, né? Empreiteira dos Orelha Seca, que são quando as pessoas foram chamadas para trabalhar nas primeiras obras públicas de Palmas. Espaço cultural, muitas obras que você tem dito aí ao longo dessa pré-campanha, mas eu tenho uma curiosidade. Se você foi eleito, qual que é a obra prioritária que você elegeu até o momento? Essa obra é a obra que, se eu for eleito, vai ser a prioridade. É como eu disse. Se eu trabalhar com uma prioridade, eu posso estar deixando outras que uma não impede a outra. Obviamente que eu, fazendo o decreto da criação de 2 centros de baixa e média complexidade, Sim. já seriam as primeiras obras. Mas aí, Maju, nós temos bairros sem creche, nós temos demandas para escolas de tempo integral. Então, o que eu fazia quando era prefeito? Eu observava a receita, fazia os projetos, o cronograma de desembolso para cada uma daquelas obras. Sim. E aí as lançava de acordo com este cronograma e entregava. Por exemplo, Maju, eu quero lembrar aqui alguma coisa em memória ao professor Fidêncio Bogo, por quem eu tinha um grande respeito, professora Margarida também. Convoquei a minha equipe e eles disseram: prefeito, eu sou para fazer 10 escolas lá do comecinho de Palmas, assim, da ponta sul, que são os Aurenis, até o extremo das Arnos, na antiga 71. Eu falei, 10? 10. Olhamos as receitas, fizemos um cronograma de desembolso e assim nasceram, me permita dizer, que até os nomes são inspiradores. Escola Paulo Freire, Escola Aurélio Buarque de Holanda, Escola Tom Jobim, Escola Vinícius de Moraes, Escola Luiz Gonzaga, Escola Anne Frank, Escola Olga Benário, Escola Henrique Taloni. Então, foram escolas chamadas as escolas padrão, que foram feitas com refeitório, já com possibilidade de gabinete odontológico, que foram espalhadas pelo plano diretor e depois nós fomos completando. Surgiu emergencialmente a necessidade do Cora Coralina. Sim. Fizemos. Então, aí imagina, vem cá, mas você prometeu, Maju, vamos dizer para o cidadão, prometer construir escola e creche é mais do mesmo, porque isso é obrigação. A população está crescendo, você tem que ir colocando as escolas e as creches. Sim. Então, como eu não digo, isso não é uma prioridade? Não, isso é uma obrigação. Eu digo assim, quando eu digo que o hospital de urgência e emergência, ou os 2 centros de baixa e média complexidade, se configuram como, talvez, o carro-chefe, porque todos que vão passar por essa cadeirinha aqui e que pretendem sentar naquela cadeira que, no meu entendimento, volta para o Bosque dos Pioneiros, para ser o gabinete do prefeito. Todos eles vão dizer assim para você, Maju, eu não vou deixar faltar remédio nas UPAs. Eu não vou deixar faltar médico nas UPAs. Então, óbvio que esta é uma obrigação, não é uma promessa. Isso é uma obrigação. Mas o que acontece? Dentro dos postinhos e das UPAs, a mãe comparece, levanta um filho, vamos dizer, com um problema de dor no ouvido ou com uma possibilidade de uma pneumonia. A criança está tendo febre. Ele encontra um herói lá dentro. Como é que chama esse herói? Médico generalista. Ele terminou a faculdade e foi para o mercado de trabalho. Ele não se especializou. Precisamos dele? Muito. Os parabéns a eles, porque eles vão ter o primeiro contato. Olha que isso está acontecendo até com enfermeira, tá? Tem enfermeira que está sendo a primeira a atender uma criança numa UPA. Mas vamos lá. Chegou... o que o médico generalista precisava, Maju? Um tomógrafo e um especialista. Então, você vai com a sua mãe, ela está com dor nos ossos, em algum lugar, um trauma. O generalista vai entender, vai dizer, bom, leva ela para o raio-x ou leva ela para o tomógrafo e já convoca o ortopedista. E aí, você tira desse médico aquele peso, você tem uma opinião altamente especializada e aquela pessoa não vai para a HGP. O que acontece hoje? O médico, diante daquela situação, ele tem que tomar uma decisão que pode levar o CPF dele para um processo crime. Ou ele envia para a HGP, ou ele manda de volta para casa
com aquelas gotinhas de aqueles remédios mais intensos para dor, fala, mãe, vamos esperar 24, 48 horas e você volta. Ou se ele disser, a senhora precisa de uma tomografia. Qual é o tempo de espera? 7 meses, 4 meses. Eu já vi relatos de pessoas que ligaram para uma pessoa, olha, a casa do senhor José Raimundo é assim, a gente está chamando ele porque o exame dele vai ser feito. Eu falei, ele morreu. Morreu esperando. Então, pelo amor de Deus, vamos de novamente. Será que nós podemos fazer um grande réveillon, uma grande iluminação com os cofres públicos e não comprar um tomógrafo? Aí você fala, quer dizer que você está prometendo que vai comprar tomógrafo? Não, estou prometendo não. Eu vou comprar. Porque senão eu não vou solucionar o problema. Vou continuar empurrando para o HGP. E aí fica essa briga, que eu digo que o Estado, sem um hospital, sem um centro de baixa e média complexidade, sem um médico especialista e sem uma pauta de exames, Maju, nós não podemos deixar, com todo o esforço que faz o AMAS, com todo o esforço que fazem os médicos e das UPAs, dos postinhos, das UBSs, se nós não equiparmos a cidade com os tomógrafos, com o ultrassom, nós não vamos resolver. As pessoas vão na UPA, 70% de quem vai na UPA, talvez não fosse ali o problema dela. Entendi. Fosse uma consulta com o pediatra ou com o otorrino, a solução, e aí ele foi embora. Mas não, as pessoas vão na UPA, sofrem, voltam, vão, sofrem, voltam. Aí, de vez em quando, mandam para o HGP, porque não tem mais jeito. E, às vezes, Maju, no HGP fica pouco. Às vezes, padece. Eduardo, tem um assunto que afeta diariamente a vida dos trabalhadores palmenses, de quem anda pela cidade, de quem está aí dependendo da mobilidade da capital, que é o transporte público. E eu quero saber de você, assim como perguntei para todos os outros pré-candidatos, qual é a sua visão sobre o atual modelo de gestão do transporte e o que você, pré-candidato Eduardo Siqueira, defende para essa pauta aqui em Palmas. Então, vamos lá. Eu não questiono a vontade, sabe, o desejo que a prefeita teve, e vamos acompanhá-la de uma outra palavra, de um outro adjetivo. Certo. A coragem para dizer, eu vou quebrar o monopólio. Eu entendi perfeitamente o que a prefeita desejava. Acontece, Maju, que aí é a minha percepção. Você está perguntando para a minha pessoa, eu, que pretendo tomar posse no dia 1º de janeiro, se essa for a desejo e a vontade do povo de Palmas. Se eu estivesse na cadeira, com o tempo que teve, eu teria feito um chamamento público. O que não falta é empresa especializada para realizar esse serviço. Posso dar um exemplo? Cidade de São Caetano. Tá bom, é uma cidade pequenininha. Mas o poder público de lá resolveu que ia fazer a isenção. Lá não se paga, é tarifa zero. Mas como é que eles chegaram a isso? Aí todo mundo vai imaginar, eles compraram ônibus, colocaram motorista, lá tem uma garagem, lá tem uma oficina. Não. Eles fizeram uma concorrência, ganhou a Padre Eustáquio, que é uma das maiores empresas, das melhores empresas de transporte coletivo urbano, e o município de São Caetano contratou e disse, olha, vocês vão fazer o serviço e a tarifa é comigo, o subsídio total. O que a gente está falando, Maju, é que o preço ele existe. Nós estamos discutindo de quanto de subsídio você vai dar ou não. Mas, na hora que o poder público vai fazer o serviço, ele fica mais caro, Maju. Infelizmente, você tem que transformar motorista em carreira de Estado, que é um motorista cobrador. Então, você tem que criar uma carreira pública de motorista, ou você vai deixar essas pessoas de contrato. E como é que você faz com a manutenção? E se for aluguel de ônibus, Maju, até que ponto esse serviço está estatizado? Ele é um serviço público oferecido pelos funcionários públicos de Palmas, pela Prefeitura de Palmas. Então, aí não vai uma crítica à prefeita, vai uma opção de modelo. E eu prego, eu sei que, nesta hora, eu contrario muitas pessoas que creem no poder público fazendo seu papel, mas depois que nós cumprimos a nossa lição na saúde, na educação, que a gente vai chegar nela já já, na atenção básica, né? Os agentes de saúde, os agentes do programa de saúde da família, os agentes que vão na ponta, os agentes de endemia, eles estão meio que parados no tempo.
Olha só, Maju, a pessoa passa 2 dias coletando dados. E aí ele vai para um postinho. Fazer o quê? Entra na fila de um computador, na espera de um computador, para preencher aquilo que ele encontrou. Mas o agente de saúde da família, ele é o primeiro que detecta, inclusive, violência doméstica. A mãe pode fazer um sinal ali. Ele percebe na criança uma marca diferente. Aquele é o para-choque da saúde. Palmas é referência em atenção básica. Porque a gente precisa fazer esse sistema voltar a funcionar com os investimentos que ele precisa. Então, volta ao agente de saúde da família, onde começa o processo da saúde, não começando pela doença, mas sim na prevenção, que é o ideal, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Eles não têm transporte, muitos vão nos seus próprios carros, na sua própria motocicleta, fazem 2 quadras, e aí pegam aquelas informações e vão abastecer no postinho. As que têm computador em casa, o fazem de casa. Por que não entregar um tablet para cada uma dessas pessoas, Maju? E fazer com que elas possam preencher imediatamente, ou preencher em um dia, e alimentar o sistema. Então, parece que a gente parou no tempo. Posto isso, nós teríamos, junto com os médicos especialistas e com os equipamentos, uma solução. Volto para a questão do transporte coletivo. Né? Quando nós, se um dia Palmas disser o seguinte, nós somos excelência na educação, não falta nenhuma escola, não falta creche, não falta saúde, aí alguém pode pensar, não penso eu assim, em um modelo estatizante nesse tipo de prestação de serviço, porque comprar graxa, parafuso, pisca-pisca, pneu, eu não vejo o poder público fazendo isso melhor do que faz o empresário. E aí o que você vai discutir? Se tem um custo para as pessoas terem um transporte coletivo urbano. Quem vai fazer com mais eficiência? O poder público? Nós vamos montar uma mega estrutura, então, de serviço público para ser motorista de ônibus, mecânico de ônibus, eletricista de ônibus, mantenedor de garagem de ônibus. Então, parece que a gente ficou no meio termo. Quem é que sabe dizer se esses ônibus são alugados? A prefeitura comprou os ônibus? Então, se não comprou e alugou, este valor, Maju, podia estar com quem era dono, e nós estávamos discutindo só o subsídio. Quanto é que está custando o transporte? 7. A prefeitura está bancando 3,5 e está ficando 3,5 por conta do bolso do cidadão. Mas transporte público, Maju, é qualidade de vida. A pessoa sai 6 horas da manhã de casa e não está chegando no trabalho. E na volta, pior ainda. Então, para oferecer qualidade de vida, o cidadão não quer saber. Ele não quer saber se o ônibus é comprado, se é alugado ou se é de uma empresa. Ele quer ônibus com lugar para ele sentar. Ele quer ônibus com ar-condicionado. Ele quer ônibus, talvez, só para a mulher. E eu entendo que um chamamento público, para que uma empresa especializada venha fazer, a gente coloca. E a população diz, está aprovado? E eu, com transparência, vamos dizer, olha, o cidadão está pagando R$ 3,80, a passagem custa 7, a prefeitura está subsidiando o restante. Eu vejo o dinheiro público, que é imposto pago, sendo mais eficiente neste subsídio do que contratar. Porque vamos que compre um ônibus. Esse ônibus vai quebrar, esse ônibus vai ter um defeito, esse ônibus vai bater. É uma unidade perdida. É o poder público o mais capacitado para executar esse serviço? Então, eu penso que ainda está, para este momento de Palmas, num chamamento público, a solução para nós resolvermos este problema. Mas isso é uma questão que quem for eleito terá alguns meses, né, pelo menos uns 60 dias, para fazer esse planejamento, elaborar, em cooperação aí com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, um modelo de chamamento para suprir os primeiros 6 meses. Entendi. Ó, estamos com 54 minutos, falando aqui sobre os assuntos de Palmas. Agora vamos falar um pouquinho de política, né, Dani? Você surpreendeu aí nas últimas semanas, quando foi anunciado pela Nacional do Podemos a filiação do técnico e empresário Wanderlei Luxemburgo. E, na boca do povo, da bolha política, né, das bolhas políticas, diz, Luxemburgo será o vice do Eduardo. Você tem esse acordo com ele? Isso está definido? Qual que é o papel dele na entrada no Podemos? Olha, Maju, se eu tivesse, eu teria que ter a transparência de me dirigir à sociedade de Palmas e dizer, ele está se filiando e eu fiz um compromisso com o professor Wanderlei Luxemburgo dele ser o meu vice. Não é o caso.
O que eu jamais farei com o Luxemburgo, qualquer outro, mas é deixar a pessoa ir para a convenção, ir lá, ele entrar achando que é uma coisa e vai voltar saindo nada. Isso não vale para o Luxemburgo, isso vale para qualquer outro candidato. Então, na escola Siqueira Campos de Política, existe uma máxima. Palavra dada é palavra cumprida. Construção de chapa, a escolha do vice é uma construção e o anúncio é na convenção. Você concorda comigo, Maju, que se você, de repente, tem as cadeiras todas já ocupadas, você vai dizer, onde é que é meu lugar nesse carro? Agora, é importante eu dizer o seguinte, para algumas pessoas, já foram colocar, ele é de esquerda, para botar defeito. Porque se fosse para aderir para outra pessoa, fariam festa. Todo mundo quer adesão. Quando a adesão foi para Eduardo Siqueira Campos, todo mundo vai fazer, mas, meu Deus do céu, esse cara não tem apoio de ninguém. Não tem Senado, não tem governo, não tem prefeitura. E ele está conseguindo conquistar gente, sim, com transparência. Então, na hora que ele vem para o Podemos, ele já demonstra, tendo feito na casa da deputada Renata Abreu, que ele tem um papel nacional para cumprir. Falar da formação e do binômio esporte e educação, educação e esporte. O professor se recusa a falar que ele vai se resumir a alguém do esporte. Não. Ele é bom de bola, bom de escola, bom de escola, bom de bola. Ele vai fazer palestras no Brasil inteiro, ele vai fazer palestras em outras capitais, vai fazer palestras em outras cidades. Ele se filiou na cidade que ele tem o título, que é Palmas. Então, na hora que ele opta pelo Podemos, que ele poderia ficar num outro partido, e dizer, Eduardo, eu lhe apoio. Não, ele vem para o Podemos, quando a gente assina uma ficha, a gente tem que ler o estatuto e entender qual é o caminho do Podemos. O Podemos é chamado o caminho do meio, o caminho dos não extremistas, o caminho de quem dialoga com todo mundo. Então, ideologicamente não é nem direita nem esquerda? Não, sim. Não, ideologicamente ele é um partido de direita, é um partido conservador, eu diria assim. É um partido que tem seus valores, majoritariamente um sentimento conservador. Sim. Mas, na sua prática, o diálogo, quando eu digo caminho do meio, é conversar com as partes para, em cada lugar, extrair. Vamos supor, se eu tivesse aqui um governo, no governo, um petista, você acha que com aquela brincadeirinha de fazer o L, ou disso, ou daquilo, que eu vou ser recebido pelo governador? Não é assim, Maju. O povo e a população, eles têm direito a fazer o que quiserem. Eu vou ser eleito para governar para todos. Então, eu tenho a obrigação de respeitar as partes e de ter a minha formação pessoal. Então, eu tenho uma formação, todo mundo conhece meu pai, então ninguém vai pensar, o Siqueira era um cara de esquerda. Não, o Siqueira tinha propostas e programas, como a renda mínima para os pioneiros mirins e tantos outros programas, que poderia se dizer tranquilamente que o Siqueira era um esquerdista. Não era. Por isso que eu digo, você não precisa se enquadrar, voltando ao professor Vanderlei Luxemburgo, para ficar claro, em respeito a ele. O professor está aqui no Tocantins, não se discute mais. Ele tem desejo de contribuir. Ele vai contribuir com a Nacional, com outros estados, com outros municípios no Tocantins, e me revelou que não pretende disputar 2024. Ele está apto, mas não é a intenção dele. Então, eu tenho que ser transparente nisso. Entendi. Sabe, assim, então as pessoas vão ficar reclamando que ele se filiou, mas todo mundo gostaria de ter ele filiado no seu partido. Porque, ao entrar no partido, ele incorpora o nosso estatuto. Entendi. Então, veio para contribuir, não vai participar das eleições, mas está afiliado no Podemos e comemorou isso a nossa presidente Renata Abreu. Você falou agora há pouco aí, né, sobre questão de apoios políticos. Estamos na pré-campanha ainda, muita gente ainda não definiu. O próprio governador Vanderlei Barbosa tem dito oficialmente que ainda não decidiu. A Cíntia, agora que o Júnior Gel foi lá para o PSTB, que se torna, né, o candidato do PSTB. Eduardo, como é que você está lidando com essa questão dos apoios? Nos últimos dias você recebeu o apoio do Agir, né? E dessa questão de, quem está com quem? Como é que você está visualizando essa importância e esse peso desses apoios de político com mandato para a eleição em Palmas? Pois é, mas olha só. Comentaram tanto, e se colocou tanto essa questão de esquerda ou de direita em relação à filiação do professor Luxemburgo,
Sim. E se você olhar para certas coligações, tem gente de tudo que é lado. Ou seja, para fazer as suas alianças, eles colocam tudo. E eu disse que eu não. O que nós fizemos? Uma só chapa de vereadores, com 24 nomes, bem representativos. Nós estamos buscando coerência. Então, aquela questão, sabe, Maju? Nós vamos ter um segundo turno. Aí a questão muda, porque, naturalmente, as pessoas vão declarar seu apoio para quem ele se sente mais próximo da sua proposta. Mas, no primeiro turno, quanto mais pluralidade nós tivermos, melhor. Então, o que eu fui buscar? Você disse no começo da nossa entrevista, eu fui andar, Maju. Eu fui atrás das pessoas para entender o quanto de apoio e as minhas ideias da descentralização, da volta dos programas sociais, dos bairros inteligentes, do hospital de urgência e emergência, o quanto que a população estava entendendo que eu, tendo feito isso, o próprio IFTO, o próprio espaço cultural. Maju, aí fala, o Eduardo está falando de passado. Sim, passado, mas é o único espaço cultural que existe até hoje. Então, não fazem outro e me reclamam de falar do passado. Ginásio Ayrton Senna. O Eduardo está falando de passado. Sim, mas é o único ginásio da cidade, junto com o de Itaquaraçu, ambos construídos por mim. O Eduardo está falando de passado. Tem 20 quadras poliesportivas espalhadas por aí, metade, mais da metade, ou a grande maioria, abandonada, e são as únicas construídas até hoje. Então, é engraçado que os políticos que não estão comigo reclamam disso, mas a população fala, é por isso que ele vai voltar, que ele vai reabrir os programas sociais, que ele vai reabrir o ginásio Ayrton Senna, que ele vai reabrir o CAIC. Quer dizer, negociar a reabertura do CAIC, que ele é uma unidade estadual. Então, Maju, eu fui buscar aquele que me viu trabalhando, que me viu dar emprego. E foi em todas as áreas. Olha a casa própria, Maju. Você acha que eu não vou defender, junto à presidência da República, que não se faça mais, me perdoem chamar assim, a população chama de pombal. Aquele predinho onde as pessoas entram, Maju, e que se entrar um mau elemento ali, ele atazana a vida de todo mundo, ele está cobrando taxa. Ele está ameaçando. Então, eu sou favorável à casa própria, com seu quintalzinho. O lote pode ser pequeno, Maju. Mas eu vou defender, junto ao governo federal, a construção de casas populares, não mais esses prédios. É nisto que eu acredito. Então, este conjunto de propostas minhas o Eduardo fala do passado. Tudo bem, mas me diz quem é que fez outro Instituto Técnico Federal, como eu fiz para a Escola Técnica Federal, doei a área, escolhi o projeto. Esteve a cargo do mesmo grupo que desenhou a Praça dos Girassóis, que eu citei aqui, Valfredo Antunes e o Fernando Cruvinel Teixeira, Luiz Fernando Cruvinel Teixeira. Então, reclamam que eu falo do passado, mas por que é que não tem um IFTO na região sul? Alguém foi buscar isso? Porque quando eu fui buscar, eu fui espalhando pelas cidades os diversos tipos de serviço. Eu construí o ginásio Ayrton Senna e a escola Aurélio Buarque, mas fiz uma clínica no Jardim Aurelio 1. O que aconteceu? Derrubaram essa clínica. Colocaram alguma no lugar? Não. Então, Maju, este passeio pelo passado serve para mim como referência de que agora, com as ferramentas do futuro, nós vamos descentralizar, inclusive a própria cultura. Né? Por que não? Lá no Taquari, nós temos lá um conjunto com uma praça, uma concha acústica, o lugar do skate, da bicicleta, sem prejuízo. Quando eu digo assim, gente, no Taquari, eu estou falando do Lago Norte, eu estou falando do Santa Amaro, eu estou falando do Água Boa. Então, Maju, a descentralização ela é importante. É uma proposta, os programas sociais são uma proposta. Então, nisso, só tem uma certeza. O Eduardo do passado que fez está credenciado, tem novos conhecimentos, passou por tudo que passou e hoje me sinto um homem livre de vaidade, de ego. Não é para mim, Maju. Só quero ser instrumento de Deus para fazer as obras do povo. Certo. Agora estamos na parte final aqui, Eduardo, mas eu queria fazer um bate-bola sobre algumas questões aqui rapidinho com você. Passou por aqui o pré-candidato pelo Novo, a Thaídes, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou assim, que se ele for eleito, ele vai acabar com as rotatórias. Você concorda? Não. Por quê? Porque nós temos vivo, eu já disse, o Valfredo Antunes, e é importante a gente tirar alguns preconceitos que dizem assim, Palmas foi mal planejada, porque as avenidas enchem de água quando chove. Bom, as nossas chuvas são muito fortes. Mas, se você fizer uma visita
a galeria celulares 3x4 que se entra com uma caminhonete ou com um caminhãozinho 3/4, que eu deixei na planta central da cidade, que era o que nós tínhamos. Nós fizemos asfalto com drenagem em todas as áreas, mas eu vejo que Palmas perdeu, sabe, a capacidade de ir implantando quadras, que você implanta uma quadra, drena ela. Tem que ter um emissário, uma galeria de lançamento. E elas são longas, são caras. É a hora da gente buscar emendas da bancada. É hora de nós buscarmos emenda da União. Então, quanto às rotatórias, Maju, é muito perigoso você emitir uma opinião que você pode achar que está agradando todo mundo. As pessoas reclamam da rotatória. O que nós precisamos fazer é desafogar esse trânsito com outras NS, com outras LOs. E me diz uma solução possível. Então, eu gostaria que você tivesse engatado outra pergunta. Tá bom, candidato, o senhor vai acabar com a rotatória e vai fazer o quê? Eu vou colocar um semáforo, Maju. Ele defendeu o mesmo sistema que o de Brasília. O sistema de Brasília. Brasília tem, vamos dizer assim... Bom, primeiro, defender um sistema de Brasília, então, seria fazer Palmas inteira. Não, o que nós podemos ter passagens de nível, nós podemos ter as Norte-Sul, as NS, e não apenas 2 ou 3 delas como modo de chegar aos seus endereços. E a fluidez de uma rotatória é infinitamente melhor do que o semáforo. Dizer que vai fazer o sistema de Brasília como? Vamos lá, praticamente. Vai pegar a rotatória que nós temos ali em frente a... Bom, qualquer das rotatórias centrais aqui. Como é que se implanta o modelo de Brasília ali? Eu até sou favorável, mas o Palmas vai ter que ter, em algum momento, uma passagem de nível, mantido o fluxo superior, você faz um balão para quem vai para cá, outro quem vai para lá. Ok, vai chegar esse momento. Mas imaginar acabar com as rotatórias, sendo que ela dá uma fluidez, quem vem à direita mantém-se à direita, quem vai para o meio respeita o carrossel, quem está dentro para sair passa para o meio. É um sistema que ele é fluido. Ele, na verdade, ele impede a paralisação, mas ele não pode ser, elas não podem estar sufocadas. Então, melhor do que a minha opinião é chamar o senhor Valfredo Antunes e dizer: o senhor acabaria com as rotatórias no projeto que o senhor fez, passados 34 anos? Ele diria: não, vamos aumentar o número de avenidas e sem pensar em descaracterizar o sistema viário planejado para Palmas. Ele está vivo. Isso é importante dizer. Entendi, Eduardo. Você, durante vários momentos da entrevista, sempre fez questão de deixar claro que não estava criticando a prefeita não é candidata, mas está aí na gestão, tem governado a cidade nos últimos anos, e eu quero saber qual sua nota para a atual gestão da prefeita Cíntia. A prefeita entra para a história como a prefeita que mais valorizou o funcionalismo público. A nota para ela partiria desta base. A prefeita, ela optou por um meio de interagir com a sociedade que é mais pelas redes. Eu já diria, Maju, que a minha interação, até porque não existiam redes, era mesmo uma motocicleta presente aos bairros. Mas alguma coisa que ela não fez, mas que ela herdou, que foi ir lá para aquele prédio da JK, que não é destinado a isso. Os grandes serviços estão todos na Teotônio. Vamos saber? O Fórum da Cidade está onde? Na Teotônio. A Defensoria Pública está onde? Na Teotônio. A Praça dos Três Poderes? Na Teotônio. O HGP? Na Teotônio. E por que retirar a Prefeitura do Paço Municipal? Então, Maju, voltando à questão da prefeita, eu penso assim: será lembrada pelo bem que fez aos funcionários públicos. Também tem muitas outras características de intervenção do município em creches, em unidades de saúde. Então, precisaria, sabe, Maju, a gente ter tudo isso na mão para dizer: tranquilizem-se, funcionários públicos de contrato, e os que precisam ver implantados seus planos de carreira e salários,
que o que nós encontramos de bom, nós vamos dar prosseguimento. E o que nós precisamos melhorar, nós vamos fazer. Então, eu digo assim, vamos pelas pesquisas. A prefeita ela está num momento, como todas as administrações vivem momentos melhores, momentos piores, que com a questão do transporte coletivo urbano, ainda assim ela mantém um índice de aprovação. Então, por que nós vamos agredir e jogar isso fora? Agora, o que não está bom e o que a população está reclamando, eu já propus aqui as soluções. Sim. Na sua análise como pré-candidato, qual o maior gargalo de Palmas hoje? Saúde, sem dúvida nenhuma. Tomógrafos e exames com urgência, médicos especialistas, reestruturação das unidades básicas e dos postinhos, e cuidado com os agentes das endemias e do programa de saúde da família. E aí eu penso, Maju, com esses 2 centros de baixa e média complexidade, Sim. que é a urgência emergência e o pronto-socorro infantil, nós teríamos uma cidade estabilizada, já que Palmas é referência na saúde. Entendi. Então, esse é o gargalo número 1, saúde. Quer o segundo? Não, são vários. Qual o segundo? O segundo gargalo, transporte coletivo Transporte urbano. coletivo Se urbano. transformou. Eu já disse minha É o proposta. que a população diz. Eduardo, fator governador Wanderlei Barbosa na eleição de Palmas. Qual a sua análise? Como é que você vem vindo? Tem visto aí o papel dele nesse momento? Olha só, Maju, a gente está falando de alguém em quem eu votei. Sabe, eu queria que os outros candidatos todos pudessem dizer em quem votou. E se você me perguntar se eu estou satisfeito com o governador Wanderlei Barbosa, eu acompanho a maioria desse estado, aí não é só Palmas, que o aprova. E o domicílio eleitoral dele é Palmas. Então, quem se eleger dia 3 de outubro, ou 6 de outubro, ou que seja no segundo turno, tomando posse dia 1º de janeiro, a primeira audiência é com o governador Wanderlei Barbosa. Então, há que se ter um bom relacionamento. Nós temos uma história. Eu tenho que respeitar a posição do governador. Vamos lá, Maju. O governador tem um partido. Começa daí. O governador tem uma assembleia com vários deputados. Então, qualquer posição que o governador Wanderlei tomar, que ele tem o direito de fazê-lo, a gente tem que respeitar. Se você me perguntar para que eu torço, é para que ele veja essa diversidade e diga assim, a eleição começa na hora que a população escolher 2. Se manifestar no segundo turno. Aí o governador entra em campo e diz assim, eu quero aqui ou eu quero ali. Agora, isto é uma ideia minha. É o que eu gostaria. Agora, se o governador anunciar um candidato amanhã, Maju, vamos respeitar. Eu digo sempre, tem gente, sabe, Maju, que ficou muito tempo aí na porta de prefeitura e de estado dizendo eu sou o único que posso ser candidato dos 2. E eu dizendo, eu sou o único candidato do povo. Maju, você tem que apresentar, até para quem quer lhe apoiar, o governador, a prefeita, vamos dizer assim, um apoio popular. Então, eu saí do nada, as pesquisas me colocam em segundo lugar. No quadro de hoje, eu iria para o segundo turno. E aí, sim, eu espero que eu teria majoritariamente os apoios de muitas das correntes. Mas, para isso, Maju, é preciso ir para o segundo turno. Eduardo, uma pergunta. Essa é a minha meta, ir para o segundo turno. Eduardo, uma penúltima pergunta, assim, de forma bem tranquila. Passou por aqui o Carlos Amasta, ex-prefeito, e eu perguntei para ele assim, falei, Amasta, tem outro ex-prefeito também, que é o Eduardo, que está aí na luta. Aí eu até falei para ele assim, vai ser a disputa dos legados, o legado do primeiro eleito, né? E aí ele disse assim que gosta de você e tal, mas que ele estava governando o estado até esses dias e tal, fala que fez o espaço cultural, mas não tinha dinheiro e tal. Eu notei assim que ele fez uma crítica assim muito pontual a você, assim, a esse legado que você tem dito do primeiro mandato. Como é que você tem visto hoje tá no páreo e um outro ex-prefeito também junto aí nessa disputa? Eu acho bom, mas Então, são 2 épocas diferentes de Palmas, 2 referências diferentes. Ele teve 6 anos de administração e só não teve mais porque não quis. Sim. Então, não há que se reclamar. E também é da democracia, ele saiu. Eu tive 4. Sem internet, sem redes, projetando coisas que estão aí até hoje, como a nossa Escola Técnica Federal, já hoje FTO, o nosso espaço cultural. Tudo bem que eu não tinha dinheiro. Ora, mas, Ju, quem criou o IPTU em Palmas, você lembra? Não lembra. Eduardo Siqueira Campos. Você já viu alguém reclamando de IPTU da minha gestão? Então é o seguinte, Maju,
Cada um tem seus erros e acertos, cada um tem seus benefícios, cada um trouxe um legado. Eu não vou devolver qualquer crítica ao prefeito Carlos Franco Amasta, até porque nós temos uma boa relação e eu quero o voto dele no segundo turno. Então, Amasta, vamos continuar bons amigos e a gente vai conversar sobre isso no segundo turno. Então, acho que para ter o meu voto, alguém tem que dar a mim aqueles créditos que eu tenho, fazer as minhas críticas. Eu não tenho nenhum problema com crítica, sabe? Eu digo assim, eu não estou fazendo nenhuma reforma em casa, mas eu aceito a crítica construtiva. Sabe por quê? Levo para dentro de mim e vejo o que eu posso aproveitar. Agora, desqualificar um prefeito que teve 4 anos há 30 anos e que ele continua aí atual, continua colocando propostas novas. Eu sou o único que fala em descentralização. Acho que a defesa veemente do Hospital de Urgência e Emergência ela é minha. Eu acho que tem alguns que ainda negam. Então, eu me posiciono com clareza. O que nós precisamos fazer não é acabar com rotatória, é fazer retornos entre uma e outra, aumentar o fluxo, descentralizar a cidade. E, assim, as pessoas vão viver nestes bairros, nessas muitas Palmas que existem, Palmas, mas não precisando sair de lá. Entendi. Então, eu estando ou no Lago Norte, ou no Santa Amaro, ou lá no Taquari, ou no Arara, ou no IP, eu tenho ali, perto de mim, um complexo de administração que está atendendo às minhas demandas. Eu tenho unidades da Guarda Metropolitana em áreas perigosas, com motocicleta, interligado com o 6º e o 1º Batalhão. Essas são as propostas básicas, o aumento do efetivo da Guarda Metropolitana. As minhas propostas são muito claras e eu as vejo as mais abrangentes. E, nas minhas considerações finais, eu quero falar de algo muito importante que está assim, me animando muito para agregar nesse conjunto de propostas. E eu te prometi que eu te diria. Hoje faz parte da legislação você anexar um plano de governo, junto com o registro da sua candidatura. Sim. Mas, Ju, o Podemos, nós faremos uma jornada de acordos coletivos de cidadania. Já pensou que bacana? Eu chego lá no Jardim Aureni 3, um palco baixo, tendas, cadeiras, uma mesa, uma central, um computador com uma impressora, e eu digo para o cidadão, vocês têm 3 prioridades a serem escolhidas e 2 da agenda família, que é uma coisa mais pessoal. As pessoas vão votar ali naquele momento. Isso vai para uma central, onde é totalizado, e a gente assina um acordo coletivo de cidadania. Você já viu algum candidato Isso vai ser falando feito disso? por bairros? Vai ser feito por bairros? Isso, Eu vou escolher, como o PPA do Estado, que são regiões administrativas. No Estado são 8. Eu tenho que ir em Taquarussu e ouvi-los, que é uma realidade, Sim. Taquarussu, Buritirana. Nos Aurenis, em algum ponto, no Taquari, nos bairros mais adensados, a gente convoca a população dali para fazer acordos coletivos de cidadania. para a montagem do plano de governo. Sim, aí eu vou ter ouvido da população o que eles querem e colocar nos meus eixos para a saúde, para o transporte, para a educação. A gente praticamente não falou na educação, né? A gente não falou da volta do Salão do Livro, das quartas culturais. Gente, cultura tem nome nessa cidade. Foi o único grande momento da cultura, a criação do nosso Arraial da Capital, a criação do Espaço Cultural, da Casa da Cultura de Miracema, as temporadas de praia da Graciosa. Nós tivemos, Maju, esse conceito das quartas culturais, do Salão do Livro, todos eles nasceram. Aí o cara fala, o Eduardo governou muito tempo. Vou te dizer uma coisa, Maju, eu estou para encontrar um cidadão que reclame do governador Siqueira Campos. Eu não estou encontrando esse cidadão. Então, as pessoas, nesta hora, eles não perceberam que a população tem um sentimento em relação a esse legado, que as ideias do meu pai não morreram junto com ele e que elas haverão de continuar. Então, Entendi, Eduardo. Não me importo com essa crítica. Uma curiosidade minha, como jornalista de política, te perguntando bem abertamente, estando à frente de um homem que já ocupou tantos cargos importantes, desde o Senado, deputado federal, estadual, desde a papéis de articulação política muito importantes, tanto nacionais quanto estaduais. Eu te pergunto, Eduardo, você carrega dentro de você algum tipo de frustração por não ter sido governador do Tocantins? Essa ainda é uma meta de vida sua, chegar a governar o Tocantins? Não. Primeiro, não carrego frustração. Porque se você olhar
Na cronologia das eleições, criou-se Tocantins, candidato Siqueira Campos. E ele vai embora do governo, eu entro na prefeitura de Palmas. Eu sou o prefeito de Palmas entre 92 e 96, ele se candidata ao governo. Aí criam a reeleição. Ele vai de 95, né, se elegeu em 94, até 2002. Eu estou o quê? Impedido de sucedê-lo. Sim. Aí vem a grande ruptura de 2004, com o governo Marcelo Miranda, ele vai para o embate. Fazem aquele governo mais perto de você e tudo aquilo que fizeram para tomar uma eleição, tanto fizeram que a eleição foi anulada. Só que o governo não voltou para Siqueira Campos. Foi para a Assembleia e caiu na mão de Carlos Henrique Amorim, que, aliás, fez aniversário ontem. Meus parabéns, ex-governador. Mas nós estamos combatendo, como combatemos em 2010, é o mesmo grupo de pessoas, acrescida de outras. Então, Maju, eu me orgulho de ter ajudado meu pai a conquistar, de ter ido no Japão, de ter ido no exterior, de ter discutido o modelo da criação das usinas hidrelétricas, de ter o visto implantar hospitais regionais, de ter o visto implantar, por exemplo, o Salão do Livro, a escolha da professora Dorinha, escolhas que a gente olhava, via uma professora se destacando e trazia para ser secretária da Educação, do Salão do Livro. Então, assim, eu conheço de perto, vivi de perto o que é governar o Tocantins. E eu quero dizer para vocês aqui, para você, Maju, deixar aqui uma certeza. Se eu for eleito prefeito de Palmas, são 4 anos. Se eu for bem, implantar as minhas ideias, eu creio que eu teria uma grande adesão, aí sim, de políticos que estão vendo um poder estabelecido, com popularidade, com boa relação com a Câmara. Vou para mais 4. Não deixe a Prefeitura de Palmas antes do último dia desses 8 anos, se Deus me conceder, ganhar esta, ir para o segundo turno e ganhar. E aí eu penso, Maju, que eu já estarei com 75 anos, talvez, mais precisamente 74 anos, e que, dentro da Prefeitura de Palmas, eu estou vendo surgirem novos valores. Eu hoje, na política, analiso, sabe, Maju, que nós temos jovens valores surgindo aí na Câmara Federal, também na Assembleia. Eu acho que aí eu já terei o conforto de ser um consultor, sabe, de ser... de guardar aquilo que sonhou Siqueira Campos e poder ajudar alguém. Mas eu mesmo, Maju, nem a frustração, e eu segui naquela cronologia, depois, anulada a eleição em 2006, entrega um governo para a Assembleia, vem Carlos Henrique Amorim, Gaguinho, meu pai o derrota por 1%. Eu fui o coordenador geral daquela campanha. Que sofrimento, que luta, mas foi muito bom, sabe, Maju? E olha que eu já ouvi do próprio, depois você pergunta a ele, do próprio governador, ex-governador Carlos Henrique, ele disse assim, rapaz, ainda bem que seu pai ganhou aquela eleição. Eu poderia estar com mais problemas do que eu tenho hoje. Isso foram palavras dele, não estou falando isso em desfavor dele. Mas eu digo que ali a gente restaurou os pioneiros mirins, nós restauramos muitas coisas, tivemos muitas conquistas para os funcionários públicos, criamos os cursos de Gianópolis, de Augustinópolis, de Araguatins, fizemos concurso para delegados, fizemos concurso para o quadro geral. Eu me senti muito satisfeito e a minha vontade de dar a Palmas, Maju, eu vou resumir num exemplo, sabe? O cidadão pega uma bicicletinha, sai de manhã cedo e vem aqui trabalhar num desses prédios que a iniciativa privada está construindo no Orla. Ele passa o dia trabalhando ali e vai embora olhando e fala assim, poxa, alguma família vai morar num apartamento tão grande desse. E eu? Então, Palmas está crescendo, Maju. Ele está deixando muita gente de fora deste crescimento. E o que a gente tem que fazer, Maju, eu vou seguir o exemplo aqui da Cauana, lá do Água Boa, vou mandar meu beijo para ela. Passo na porta da casa, ela pegou a frente da casa, Maju, e criou ali sobrancelhas e cílios. Eu fui visitar, ela falou assim, meu prefeito, toda mulher faz depilação, toda mulher faz unha, toda mulher quer cílios, sobrancelha. E eu montei esse serviço aqui. Ela não tem 18 anos. Então, o jovem, Maju, não quer mais carteira de trabalho e nem estágio. Ele quer não o primeiro emprego, mas o primeiro empreendedorismo. Então, já houve um marco da inovação tecnológica e nós não estamos vendo ele acontecer. Sim. Então, Maju, o que eu quero oferecer para Palmas, comerciantes, um bom ambiente de negócios, uma prefeitura desburocratizada. Sabe o que eu ouço muito dos comerciantes, Maju?
Vamos dar um exemplo aqui, o seu Matias, lá da L Mark, no Jardim Aurélio 3. Ele montou uma pequena Arisco aqui dentro de Palmas. Ele tem mais de 100 funcionários. Ele não tem com quem conversar. Então, é um prefeito que se comunique com os comerciantes, que interaja com eles, a fim de a fiscalização ficar dentro daquilo que ela precisa, de ter menos burocracia na aprovação, no andamento de empresas, de firmas, um bom ambiente de negócios. E, para os jovens, empreendedorismo. Os Passageiros do Futuro serão o grande programa onde você vai pegar o seu celular e vamos multiplicar as cauanas por aí. Porque o pequeno empreendedorismo fortalece a economia do bairro. E, nas minhas considerações finais, eu vou falar da cereja do bolo. Bacana. Falando em considerações finais, 1h25, já vamos caminhando para o encerramento, Eduardo. Pré-campanha ainda, abril, a gente vai fazer outras rodadas de entrevista. Agradecer você pelo seu tempo. Eu sei que você está na correria aí, mas fez questão de vir. A gente falou dos assuntos principais, foram assuntos os quais eu saí nas ruas e conversei com as pessoas. Semana que vem eu vou soltar aqui uma série que eu fiz, que eu andei nas ruas conversando com as pessoas, e as pessoas mostraram, era isso, né? O momento inicial, a gente continua acompanhando aí a caminhada da pré-campanha. Como é que você está avaliando aí? Você, a Master, aí tem a Jana, tem o Gel agora está no PSDB da Cintia, pode ser o candidato dela. No geral, como é que você está avaliando o quadro? Eu estou muito feliz de ter chegado aonde cheguei. Estou feliz por ver os meus concorrentes e poder olhar nos olhos deles, receber perguntas e fazer perguntas. Eu espero que todos compareçam às entrevistas e aos debates. E aí a população vai ter a opção de escolher aqueles que ele entende ser o melhor. Então, acho que está muito saudável o quadro. Qual o diferencial do Eduardo Siqueira Campos nesse cenário atual? Já ter sido um bom prefeito. Me desculpe falar assim, porque eu ouço muito. Olha, aí vai o melhor prefeito de Palmas. Eu falo, vou bater este recorde. Mas se alguém disser que foi o Raul, que foi o Amassa, isso não muda. O que interessa é que eu quero ser o melhor prefeito da história de Palmas, com esse conjunto de propostas que eu estou trazendo. Okay. Então, esse é o meu objetivo, esse é o que me move, eu estou muito empolgado. E não há ninguém que discuta. O candidato que mais anda chama-se Eduardo Siqueira Campos. É o candidato que mais conjunto de propostas traz na sua plenitude. Então, mas eu acho que o momento está muito bom, está muito enriquecedor. E ainda bem que está existindo essa pré-campanha. Sabe por quê, Maju? O medo é alguém pegar um publicitário, e tem gente que está desesperada atrás de publicitário. Você sabe quem é o grande marqueteiro da minha campanha, Maju? O morador de Palmas. Ele fala dos problemas, eu mostro as soluções. Essa interação de rua com rede, eu faço redes sociais, sim, reproduzindo o meu trabalho de rua. Então, isso tem sido esta mistura, esse tempero que está bom e que está dando certo. As pessoas estão criando sentimento. Maju, essa campanha é de sentimento. Sabe, ela tem virado uma campanha do dinheiro contra a vontade popular. Sabe, eu estou vendo as pessoas dizerem o seguinte, Eduardo, tem candidato que a gente olha que só tem o dinheiro e nada mais. Então, assim, disposição para enfrentar, eu tenho, estou pronto, estou preparado, estou sereno e muito confiante. Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Sucesso na sua caminhada na pré-campanha. A gente está aqui como jornalismo político e profissional para dar o espaço para os pré-candidatos que querem falar das suas propostas, porque a população que está em casa quer entender, quer saber o que estão propondo aí os que querem disputar a Prefeitura de Palmas. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Já pega esse vídeo, já pega o link, joga no grupo da família, joga no grupo do bairro, porque a gente precisa discutir Palmas a partir do ponto de vista daqueles e daquelas que estão aí colocando os nomes para governar a cidade a partir do próximo ano. Muito obrigada pela audiência. E você já sabe, hein? Aqui, com eleição e sem eleição, ano eleitoral e sem ano eleitoral, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Sempre. Um abraço, Eduardo. Obrigada. Obrigado.